Evangelho de João, capítulo 15, coloca a imagem da série de dezembro, por favor. Frutos que permanecem. Este é o tema, o assunto que nós estamos trabalhando este mês de dezembro, ok? Você que não veio domingo passado, está aí o tema, frutos que permanecem. E vamos continuar hoje falando um pouquinho a respeito do assunto, recapitular um pouquinho o que falamos no domingo passado e entrar no assunto de hoje. João capítulo 15, eu preciso de ler dois textos principais, que estão nos dando norte aí nas reflexões. É João capítulo 15, depois eu falo outro, ok? João 15, vamos ler do 1 ao 10. Abra sua Bíblia agora, porque os outros eu vou lendo aqui. Eu já estou com eles aqui no esboço. Talvez não dê para me te esperar, mas esses dois nós vamos ler juntos. Evangelho de João capítulo 15, toda a igreja abriu, diga amém. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer a videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Repita assim comigo: eu não posso nada sem Jesus. Diga assim: eu não sou nada sem Jesus. Verso 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém? Vai lá para Lucas capítulo 13. Volta um pouquinho aí, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 13. Os irmãos estão lá atrás, se puderem pegar a cadeirinha, para você focar na palavra, prestar atenção, receber tudo que Deus tem para você nesta manhã, eu agradeço muito. Deixa somente os servos aí. Lucas 13, do 6 ao 9. Quem achou, diga amém. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está lá ela ainda ocupando inutilmente a terra? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, adubo, Se vier a dar fruto, tudo bem, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém? Esses dois textos para a gente começar a reflexão de hoje. No domingo passado, a primeira palavra da série, nós falamos a respeito da importância que Deus dá para a questão da frutificação. Então você não pode esquecer disso. Você é uma árvore de Deus, criada por Deus, planejada por Deus, projetada por Deus.
A semente divina está dentro de você. Deus te plantou em algum lugar, no seu caso que é membro dessa igreja aqui. E o que Deus espera de você como árvore dele é que você dê frutos. Não tem como a gente ignorar essa verdade. Muita atenção nisso aqui. Você não pode esquecer que Deus espera frutos de você. Você não pode esquecer este princípio bíblico. Deus espera que você, como árvore dele, frutifique, dê bons frutos. Eu falava que se nós não frutificamos, nós não glorificamos a Deus. Porque eu li o texto lá de João, que fala que quando a gente dá fruto, nós glorificamos a Deus. Lembra daquele texto? Se eu não frutifico, eu não sou um verdadeiro discípulo. A Bíblia também declara isso. O verdadeiro discípulo, ele está o tempo todo dando frutos. Se é verdadeiro discípulo, o fruto tem que ser natural na sua vida. Tem que ser algo automático. Se eu não frutifico, eu não estou ligado à videira. Porque quem está ligado à videira, frutifica. Se eu não frutifico, eu estou doente espiritualmente. Falamos sobre isso também. O crente saudável, a árvore saudável, ela produz frutos. É natural isso. Se eu não frutifico, eu estou descumprindo a ordem de Jesus. Acabamos de ler aqui no capítulo 15, o tanto que ele fala da questão da permanência nele, para que por causa disso, os resultados sejam os frutos. Então, se você não frutifica, você está descumprindo uma ordem bíblica, uma ordem do próprio Deus. A minha vida frutífera glorifica a Deus e me mostra que sou obediente à palavra, mas se eu não produzo frutos, eu estou descumprindo a ordem. Se eu não frutifico, ele vem e corta. Foi o que a gente leu também aqui em João 15, versículo 5. Para aquele que não tem frutos, quem não frutifica, qual que é a medida para resolver o problema que Deus usa, que Deus... o que Deus faz com aquele que não frutifica? Ele corta. E aquele que frutifica, o que Deus faz? Ele poda para que dê mais frutos. Então, quem não frutifica, Deus corta. Quem frutifica, Deus poda para dar mais fruto. Eu falei do significado da palavra cortar. Importante enfatizar isso aqui novamente. A palavra cortar aqui e em outros textos não está no sentido de separar, jogar para o lado, desistir. Não está neste sentido. A palavra cortar aqui está no sentido de levantar, soerguer, suportar, sustentar. É isso que tem que fazer com o ramo da videira, não é, Gilberto? Quando ele está lá caído do chão e pega poeira, lama, você tem que levantar ele, amarrar no tronco, amarrar no apoio, para ele poder frutificar. Então, esse cortar aqui não é que Deus vai desistir de você, vai esquecer de você, não vai mais trabalhar na sua vida, contar com você. Não, jamais. A palavra não ensina isso. Este cortar aqui é para aquele que não dá fruto nenhum. Deus vem, chacoalha ele, levanta ele para que ele comece a frutificar. E aquele que está frutificando, Deus vai podar para dar mais frutos ainda. Essa palavra cortar aqui no grego, depois você pode pesquisar isso, é importante você entender isso de melhor, né? A palavra cortar aqui é airo, que significa suspender, levantar, suportar, erguer, ok? Eu falei no domingo passado, é importante destacar isso aqui. Os dois tipos de ramos estão enxertados na videira. Tanto que não produz fruto, quanto aquele que produz e é podado e precisa produzir mais. Então, o ramo que não está enxertado, ligado, não é aquele que está lá fora, perdido, ímpio. O ramo é aquele que está ligado à videira. A videira é Jesus. Portanto, os ramos são os crentes, eu e você, novas criaturas. Mas existem esses dois tipos de ramos ligados na videira. Os que dão frutos e os que não dão. Então, é possível estar ligado à videira e não produzir frutos? Sim. É possível você estar numa igreja, você ser convertido, ser um salvo, conhecer a palavra e não frutificar.
você vai entrar no grupo dos ramos que não frutificam e estão enxertados na videira. A Bíblia diz, nós lemos aqui, nós somos os ramos estão ligados. Mas existem dois tipos de ramos ligados na videira, os que produzem e os que não produzem. Então não fique pensando que às vezes essa palavra, não, isso aí não é para mim, não. Isso aí quem não frutifica é quem está lá fora. Quem não frutifica é o ímpio, quem não frutifica em Deus. Não, nós como crentes, como filhos de Deus, podemos estar neste grupo dos que não frutificam, mesmo estando ligados à videira. Isso é importante a gente destacar isso aqui. Outra coisa que eu falei no domingo passado, importante a gente frisar para você guardar. O cortar e o podar não são, no primeiro momento, coisas agradáveis. Nem tudo que é bom sempre será agradável. Por que Deus tem que cortar e podar aquele ramo que ou não frutifica ou está frutificando pouco? Por quê? Porque Ele tem um propósito com a videira, com o ramo. Ele quer ver frutos. Mas este cortar e este podar não são coisas agradáveis num primeiro momento. A Bíblia diz, o autor aos Hebreus diz que quando Deus vem trabalhar, limpar, disciplinar, podar, você pode usar a palavra que você quiser, um filho dele, no primeiro momento, aquela disciplina traz dor, sofrimento. A tendência do filho é rejeitar a disciplina. Quando o pai vai bater no filho, pega a vara, ele fica lá, pai, vem. Não é todo mundo que faz igual o pastor Brito falava aqui, que a mãe dele pegava a vara, ele ficava lá, não, pode vir, agora não tem jeito de escapar, nós vamos apanhar mesmo, vamos sentar no sofá e esperar. Não, eu corria, eu saía para a rua. Minha mãe já saiu correndo atrás de mim, meu pai, para bater, né? Eu corria. Você ficava sentadinho no sofá esperando apanhar? Não. Então, nem sempre quando Deus vem tratar, ou com corte, ou com a poda, esse negócio vai ser agradável. Mas esteja ciente de algo, é necessário, para que depois você perceba o fruto de justiça. Então, o cortar e o podar envolve essa questão, às vezes, num primeiro momento, de desconforto para aquilo que você, talvez, achava que, não, o caminho é esse, o certo é ir aqui. Mas não, às vezes Deus pode vir e te mostrar que você não estava no caminho certo. E às vezes esse negócio te confrontar, te balançar. Mas o meu conselho para você nessa manhã, aceite a poda de Deus, aceite o corte, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sempre, sempre. Ainda que cause algum desconforto em nós. Falamos também de que para conseguirmos frutificar em Deus só tem uma maneira. Quem lembra e arrisca falar aí. Só existe uma maneira de produzir frutos em Deus, baseado no texto de João capítulo 15. O que é? Permanecer nele. Permanecer nele. Este é o segredo. Esta é a receita. Este é o caminho. Não é você que vai fazer força para produzir o fruto. Não, você tem que se conscientizar que você precisa estar ligado, conectado com Ele, permanecendo nele. Aí, naturalmente, os frutos serão vistos. Então, só existe essa maneira de frutificar para Deus, dar bons frutos, permanecendo nele. Tá bom, pastor, o que é permanecer? Eu falei lá. O que é permanecer? Quatro etapas, né, dentro desse conceito do permanecer. Resumidamente, é você estar em constante relacionamento com Ele. Então, permanecer é isso aqui. Me relacionar com Ele em todo o tempo, constantemente. Quando você se relaciona com alguém, você gasta tempo. Não é verdade? Você encontra regularmente, você conversa, você procura agradar, você sorri junto, chora junto, você honra a pessoa, né? Abre o coração às vezes, desabafa, compartilha, faz programações juntos. Então, relacionamento é isso. Você se relaciona com seus amigos de trabalho, sua família, um monte de gente. Relacionamento é isso aqui, ó. É gastar tempo, é encontrar regularmente, conversa, procura agradar, dá um presente, sorri junto, honra a pessoa, abre o coração. Relacionar com Deus é isso também.
Se você faz isso aqui, você está tendo um relacionamento constante com Ele. E isso é permanecer. Tá, outra etapa. Você precisa ser devidamente alimentado por Ele. Isso também é permanecer. Aí eu falei no domingo passado. O que é ser alimentado por Deus? 3 coisas que não podem faltar nunca na vida do crente. Vamos repetir que isso aqui tem que entrar no seu coração. Oração, leitura bíblica, comunhão. Para você permanecer nele, também você precisa ser devidamente alimentado. O que é ser alimentado por Deus? Oração, leitura bíblica, comunhão. Se faltar esses 3 ingredientes aqui na vida do crente, o bolo não vai sair. Não dá certo, não funciona. Você nunca vai conseguir permanecer nele. Não pode faltar na sua vida. Esses 3 ingredientes. Leitura bíblica, oração, comunhão. Terceira etapa, você precisa também ser devidamente podado. Para você estar em constante relacionamento com Deus, você precisa também ser devidamente podado, aceitar a poda de Deus, o agir de Deus para te limpar, te preparar, te moldar, te transformar. Tem muitas pessoas que não aceitam ser podados por Deus. Se você não é podado por Ele, você não permanece nele e não vai conseguir dar mais frutos. E a quarta etapa é, de fato mesmo, permanecer. O que é permanecer? O significado dessa palavra aqui em João 15. Só aqui em João 15 nós vemos ela mais de 10 vezes. O que significa permanecer? Continuar no processo, no caminho, apesar de obedecer os mandamentos, apesar de. Então veja bem, o que é permanecer? Estar em constante relacionamento, ser devidamente alimentado, ser devidamente podado e permanecer, de fato. E o sentido literal aqui é continuar no caminho apesar de qualquer coisa. Quantos cristãos, quantas pessoas estão no caminho enquanto está tudo conveniente? A partir do momento que a coisa começa a apertar, o caminho começa a se fechar, os obstáculos aparecem, as dificuldades aparecem, ela para, ou ela retrocede, ou ela sai do caminho. Então, permanecer em Deus é você continuar apesar de. Você talvez está aqui nessa manhã me ouvindo hoje e pensando, eu estava no caminho, eu vivi no caminho, eu experimentei o caminho. E isso ou aquilo me tirou do caminho. O que te tirou do caminho um dia? Que tipo de obstáculo? Que tipo de oposição, de dificuldade, de luta que você passou que te tirou do caminho? Porque permanecer aqui em João 15 é continuar apesar de e obedecer apesar de. Aí eu me lembro daquela frase muito conhecida, que a gente já usou muito aqui, está sendo muito divulgada aí. Só vive o propósito quem suporta o processo. Vamos repetir isso, que é uma frase muito verdadeira. Só vive o propósito quem suporta o processo. Poderíamos dizer, só frutifica em Deus quem suporta o processo da poda, do tratamento, da limpeza ou talvez do corte. Aí você vai viver o propósito. E falamos também no domingo passado de alguns tipos de frutos. Porque quando a gente fala de frutificação, todo mundo fica pensando, o que é o fruto? Como dar fruto? Eu quero saber o que eu tenho que fazer. E nós falamos de alguns tipos, eu dividi em 2 categorias. Os frutos interiores e os frutos exteriores. O que seriam os frutos interiores? São transformações que Deus produz na minha vida, na sua vida, Gabriel. E nos faz ter algum tipo de atitudes, comportamentos, mas nós só fazemos isso por causa dele. Então são coisas que acontecem aqui dentro, como por exemplo, arrependimento. É um tipo de fruto? Sim. Você precisa produzir este fruto, eu preciso, arrependimento. Santificação é outro tipo de fruto. Transformação de vida é outro tipo de fruto. A capacidade de perdoar e ser perdoado é outro tipo de fruto. Vai observando aí e analisando se você dá esses frutos aqui ou não.
O temor a Deus, você tem temor a Deus? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível frutificar para Deus. O louvor, a adoração, acabamos de fazer aqui, meia hora de louvor e adoração, tremendo. Quando você levanta suas mãos, canta, louva, adora, junto com o dirigente, junto com a igreja, você está dando frutos. Não aceite você entrar por aquela porta lá e o diabo jogar no momento que você entra pela porta o desânimo, a preguiça, a vontade de sair, de ir no banheiro, de beber água, de conversar, porque isso é o diabo querendo te impedir de dar um fruto para Deus. O louvor e a adoração é um tipo de fruto. Quando você louva, adora, canta, levanta as mãos, se expressa, você está dando fruto. Quando você ora, pastor Paulo hoje começou a reunião pedindo para a igreja orar junto com ele, frutos, isso é fruto. Quantos não oram? Quantos não louvam? Quantos não adoram? Quantos neste momento vão lá para fora, sai, esquece, senta, fica indiferente ao ambiente? Quantos? Você está deixando de dar este tipo de fruto para Deus. São frutos interiores. A bondade, a integridade, a maturidade, a sinceridade, a fidelidade. Falamos da fidelidade aqui no momento da oferta. Tudo isso são frutos. A sua perseverança é fruto. O seu domínio próprio, tudo isso é fruto, são frutos interiores, que você só tem condição de dar eles porque Deus habita em você, age em você. E os frutos exteriores? Esses aqui têm mais a ver com aquilo que a gente faz, demonstra, mostra, todos percebem. Apesar de que os interiores também são percebidos. Mas quais seriam os frutos exteriores? Pregar o evangelho, influenciar uma vida, ganhar uma vida para Jesus. Isso é um dos frutos principais. Quando a gente fala de dar fruto, todo mundo lembra disso, ganhar vida. Não é somente esse tipo de fruto que podemos dar para Deus, são um monte aqui que eu estou relatando aqui para vocês, mostrando. Mas este aqui é um dos principais, anunciar o evangelho lá no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos de maneira geral, falar da verdade, falar do que Deus fez na sua vida, do que você vive em Deus. Isso é fruto, pregar o evangelho, influenciar pessoas. O seu testemunho pessoal é um tipo de fruto. Quando as pessoas olham para você, o que elas pensam de você, o que elas lembram? Elas sentem desejo de se voltarem para Deus ou não? Elas ficam envergonhadas com o evangelho, com a verdade? O seu testemunho dentro da sua casa, no trabalho, na família da fé, os parentes, os amigos. O que o seu testemunho produz na vida das pessoas? Isso também é fruto, é fruto. A nossa comunhão, vida de comunhão também é fruto. Pastoreamento é fruto. Falei no domingo passado, você pai, você é pastor na sua casa. Quando você pastoreia a sua casa, você está dando frutos para Deus. Quando você pastoreia a sua esposa, você está dando frutos para Deus. Você que é professor, você que influencia crianças, você que ensina a verdade, você está dando frutos para Deus quando você faz isso. Você líder de célula, você é um pastor lá, que se reúne toda semana para pregar a palavra, orar com as pessoas, compartilhar a verdade, ter aquele momento de comunhão. Você está dando frutos para Deus, frutos. Pastoreamento, não é só o pastor aqui que prega, que recebeu este encargo e este cargo da parte de Deus, que pode frutificar desta forma. Não, cada um de nós somos pastores, somos sacerdotes da parte de Deus, podemos ministrar da parte de Deus. O aconselhamento, essa semana vimos o Charles aqui, está quase toda semana aí aconselhando pessoas, orando com pessoas, ensinando pessoas. Você está dando fruto. As pessoas que estão vindo também receber o aconselhamento, também está dando fruto. Que fruto, pastor? O fruto da maturidade, da transformação, da santificação. Elas estão crescendo em Deus. Então veja bem, irmãos, o tanto de formas que nós temos de dar frutos para Deus. Pare um pouquinho aí. Respira um pouquinho, intervalo para você conseguir digerir melhor a mensagem. Já falei um bocado aqui, um monte.
Você tem dado esses frutos para Deus? Esse que eu já relatei aqui. Serviços diversos prestados para o reino. O que você faz para o reino de Deus? Em que área que você envolve na obra de Deus? Que tipo de trabalho você oferece? A sua generosidade, a sua fraternidade, tudo isso são frutos que nós devemos dar para Deus. Você tem frutificado em Deus? Você tem entregado esses frutos para Ele? Você tem produzido estes frutos nele? Essa é a reflexão para nós hoje e este mês de dezembro. Não tem como a árvore saudável, um ramo saudável, conectado na videira que é Cristo, sendo devidamente alimentado, podado, sustentado, permanecendo dele, não dar fruto. Não tem como, isso é uma anomalia. Se isso acontece com você, tem algo errado e você precisa procurar ajuda urgentemente. Porque o natural é a produção de frutos. É o natural. Agora hoje, palavra de hoje, eu fiz um resumão aqui do que a gente ministrou domingo passado, mas é muito importante a gente repetir isso, porque são verdades poderosas da palavra que precisamos viver. Mas o que a gente vai falar hoje? Eu quero trazer algumas considerações importantes sobre o assunto frutificação. Primeira consideração. Muitas pessoas começam a frutificar em Deus e param de frutificar. Então, a primeira consideração, o primeiro alerta para você, para mim, nesta manhã, com relação ao assunto, é que quando Deus nos torna frutíferos, o desejo dele é de que continuemos até o fim produzindo frutos. Quantas pessoas na igreja começaram bem, produziram muito e pararam de produzir? Então, cuidado com a interrupção da frutificação, esta pausa na frutificação, o desânimo, que às vezes ataca muitos e pega muitos, e a pessoa desiste de fazer o que ela fazia para Deus, o que ela começou a fazer um dia. Nós não podemos parar de dar frutos. Começou, tem que ir até o fim, frutificando até a volta de Jesus. São aquelas pessoas que dizem: já fiz muito, pastor, meu tempo já passou, eu cansei, a idade chegou. Você já ouviu isso? Vamos deixar para os mais novos. Agora o tempo é diferente, as coisas mudaram. Eu não preciso dar mais fruto. Não, isso é mentira do diabo. Você começou a dar fruto. Deus deseja que você continue frutificando até o fim. Até o fim. Quantas pessoas na igreja foram extremamente frutíferas um dia? Tem talentos, tem dons, Deus chamou, são capacitados e pararam de frutificar. Deus te diz nessa manhã, Ele está te esperando a voltar a produzir frutos para Ele. Deus não esqueceu de você, Deus não desistiu de você, Deus não retirou o seu talento. Não, aquilo que Ele te chamou para fazer um dia e você parou, Ele está esperando você voltar. Agora eu vou ler alguns textos aqui que eu coloquei aqui, somente ouça, não precisa de abrir para você prestar atenção, relacionado a este ponto aqui. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos. Aí o versículo continua: se não, quem é que vai colher? Se não desfalecermos. Quem é que vai colher? Quem é que vai continuar produzindo fruto? Aquele que não desfalecer, aquele que não parar, Rubens, aquele que não desistir, aquele que não deixar a coisa esfriar, mas continuar. Então quem é que vai colher? Quem é que vai demonstrar os frutos? Aquele que não desfalecer. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Enquanto tivermos oportunidade, frutifiquemo-nos. É o que a Bíblia está falando. Colossenses 3:13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem.
Ou seja, e vós, irmãos, não vos canseis de frutificar. Não pode cansar, não pode falar parei, esgotei, cansei, não. O diabo está enganando muitos e paralisando muitos hoje em dia com essa palavrinha aqui. A pessoa chega para você e fala, cansei, pastor. Coloca outro, chama outro, cansei. Não, se você está enxertado nele, que é a videira, ele é a sua força, ele é o seu alimento, ele é a sua esperança, ele que sustenta. É frutos o tempo todo. Tiago 4,17. Porquanto aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, este está, o que a Bíblia diz? Pecando. Então você sabe que tem que frutificar. Você reconhece que é uma árvore plantada por Deus. Você reconhece que Deus vem procurar frutos em você. Relatamos aqui um monte de formas de frutificar em Deus. Você sabe aonde é que está faltando fruto, aonde que você precisa produzir mais. Você não faz, a Bíblia está falando que nós estamos pecando. Apocalipse 22:11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo, porém, continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. O que a Bíblia está mostrando aqui? Os que estão lá fora, eles vão continuar se perdendo e vão piorar cada dia mais, se não encontrar a verdade. Se não tiverem contato com Jesus, que liberta, que salva, que transforma, o fim deles é trágico. Mas para nós que estamos aqui dentro, a Bíblia está falando, nós temos que continuar frutificando. Frutos de justiça. Continuar santificando. Também é um tipo de fruto, é o que a Bíblia está falando. Então muitos vão continuar se inclinando para o mal. Muitos vão continuar se inclinando para aquilo que os afasta de Deus, mas nós não, nós temos que continuar nos inclinando para a frutificação. Salmo 92, do 12 ao 14. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Então não tem esse negócio de acabou meu tempo, passou meu tempo. Quando eu era novo eu fazia, quando eu era novo eu frutificava, quando eu era novo eu envolvia, eu conseguia. Não, agora acabou, passou, não dou conta mais. Não tem isso não, a Bíblia está falando, na velhice ainda darão frutos, ainda continuarão dando frutos, cheios de seiva. Quantos querem continuar dando frutos até o fim? Até o fim, diga amém. Por que você parou? Por que você parou? Quem mandou você parar? Tem até uma música que diz isso, né? Nós cantamos ela uma vez aqui. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Olhe para o mar alto, lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou você parar? Quem mandou você sair deste ministério? Pessoal do louvor, não pare. O Exley, Robin, João Clermont, Murilo, Hugo, vai até Jesus voltar, porque o diabo vai tentar fazer vocês acharem cansados, se acharem cansados. Pessoal da sonoplastia, projetistas, sonoplastas, quem envolve com criança, quem dá aula com criança, quem dá aula com criança que está aqui hoje, aqui em cima. O diabo vai tentar falar para vocês, ó, esgotou, acabou, cansou, vamos passar a bola. Nossa, eu fiquei 2, 5 anos. Não, é dando frutos até Jesus voltar. É continuar dando frutos. Os servos, os diáconos, alguns já nos procuraram, pastor, cansei, não dou conta. Não, por que começar a dar fruto, fazer o que agrada a Deus, fazer o que glorifica a Deus, fazer o certo e de repente parar? Está na cara que é a ação do diabo sobre a vida de tais pessoas. Deus não quer que você pare. Cuidado com a interrupção na frutificação. Nós vamos dar frutos o tempo todo até Jesus voltar. Amém?
Outra consideração importante, cuidado. Uma árvore não escolhe onde vai ser plantada. Uma árvore não escolhe onde vai ser plantada. Ou muda de lugar por conta própria. A árvore não faz isso. Não tem como eu passar ali na praça, na pracinha aqui em cima da rua 31, ver um ipê amarelo lá numa semana, na outra semana eu vou ver lá no São Judas. Ele saiu sozinho, mudou de lugar, foi andando. Não tem como, isso não existe. Uma árvore não é plantada e nem muda de lugar por conta própria. Ela é plantada segundo a vontade do plantador, do agricultor. E assim, aonde ela está plantada, ela frutifica. Deus te plantou aqui. Igreja, luz para os povos do Itatiaia. Quantos fazem parte dessa igreja abençoada? Diga amém. Deus te plantou aqui. Se você crê nisso, Ele espera que você dê frutos aqui. Não é em outro lugar, não. Você não está aqui por acaso, você não veio de maneira aleatória parar aqui, não. Deus te colocou aqui. Deus não erra, irmãos. Deus não erra. Se Deus te colocou aqui, é para você frutificar aqui. O que você está procurando em outro lugar? O que você está deixando esse pensamento aí, alimentando esse pensamento maligno de conhecer outra igreja, de experimentar? Deus te plantou aqui, Ele não erra. Ele espera que você dê frutos aqui. Muita gente para de dar fruto por causa disso aqui, ó. Ele sai andando aí por conta própria, a árvore saindo aí independente. Olha que coisa mais esquisita, isso não existe. Se Deus te colocou aqui, é para você frutificar aqui. Ou você acha que você está aqui por acaso? A Bíblia fala que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça por acaso, sem a ciência de Deus. Uma folha não cai da árvore por acaso, sem a ciência e a permissão de Deus. Nada acontece por acaso. Deus tem propósito em tudo. Você acha que você veio parar aqui por acaso? Mas muita gente deixa de frutificar por causa disso aqui, ó. Ela esquece que Deus está na jogada. Deus te trouxe até aqui, Ele usou alguém, com certeza, para te convidar, para te influenciar, para te ensinar, para te atrair para cá. Mas foi Deus que te plantou aqui. Jeremias 2, 21. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vide brava? Se eu te plantei. O texto de Lucas capítulo 13, acabamos de ler a parábola da figueira. A Bíblia diz: certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Você se atentou para esse detalhe? A figueira estava plantada no meio da vinha. Interessante, lendo sobre a figueira e a videira. A figueira é uma planta que não é muito exigente. A figueira é igual a nossa mangueira, goiabeira, caju. Você acha em todo lugar, você vê, qualquer lugar que você joga, nasce, cresce, dá fruto. Manga, goiaba, não é assim? Caju, para cima mesmo, aqui especialmente para cima, para o norte. Você acha caju assim? Demais. A figueira também é assim. Agora a videira, o pé de uva é extremamente exigente, Gilberto. Tem que ter preparo, tem que ter um cuidado especial, tem que saber manejar a videira, senão ela não produz fruto. A Bíblia diz que a figueira foi plantada lá no meio da videira. Esse negócio nos ensina muita coisa. Deus tem propósito com isso. A figueira estava plantada num lugar totalmente propício para a frutificação dela. Porque na videira, onde a videira está plantada, o terreno é bom, tem que ser preparado, cuidado, adubado. A figueira foi plantada lá. Então Deus te colocou num lugar, aqui na Igreja Luz para o Povo Itatiaia, um lugar, meu irmão, que não se engane, é um lugar que está totalmente pronto, preparado para a sua frutificação. Deus não errou. Deus não te colocou num lugar que, não, aqui é difícil, aqui é complicado, aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui só funciona 2 climatizadores de um lado, o outro está estragado, aqui eu não vou... Não! Deus te plantou no lugar propício, favorável, preparado para que você frutifique. Creia nisso.
E o resultado serão os frutos. Outra consideração importante. Nunca se esqueça, todo fruto que você produz em Deus ou entrega para Deus está repercutindo de alguma forma. Ele traz algum impacto, algum tipo de impacto. Ele está produzindo algum tipo de efeito. Não se esqueça disso. Todo fruto que você produz em Deus ou entrega para Deus, ele está repercutindo de alguma forma, produzindo algum efeito, causando algum impacto, influenciando algo ou alguém. Ainda que às vezes não consigamos perceber esses resultados, no nosso tempo e da nossa maneira, todo fruto que produzimos para Deus, ele causa algum tipo de impacto. Esse dia, conversando com a irmã aqui da igreja, ela falando algumas coisas para mim, no final ela falou, estou desanimada, estou cansada, porque hoje está todo mundo falando isso. E aí eu ouvi ela e depois falei, minha irmã, pensa aqui comigo, esses frutos que você está dando, tudo isso que você está vivendo, a sua perseverança, a sua oração, a sua fidelidade, a sua dependência de Deus, isso é fruto para Deus, você está dando frutos. Reconhece? Sim, reconheço. Ouviu a palavra? Então reconheço. Pois é, deixa eu te falar, esses frutos, eles não estão sendo produzidos à toa, não. Vai produzir efeito na sua vida, na vida dos que estão à sua volta, na sua casa. Não esquece disso não, Deus está computando, Deus está olhando, Deus está anotando. Os frutos que você produz para Deus, eles não se perdem, não passam, não apodrecem. O que apodrece é o fruto natural, que cai na terra, se não for consumido, ele apodrece. Mas o fruto que você produz para Deus, ele não passa, ele não se perde, ele não apodrece, ele é eterno. Então todo tipo de fruto que você produz, está produzindo e ainda vai produzir, fica em paz, esse negócio vai repercutir na sua vida e na vida dos que estão à sua volta. É importante você entender isso, que isso nos enche de ânimo, isso nos dá força para continuar. Porque se você for ficar focado só no cenário caótico e problemático, você esquece de dar fruto, você deixa de dar o fruto, você desanima, você para. E não pode parar de dar o fruto. Todo fruto que você dá para Deus, entrega para Deus, ele vai te beneficiar de alguma forma. Você e quem está à sua volta. Por isso que nós precisamos correr atrás destes frutos. Os frutos que nós damos para Deus. Estes que são importantes. Estes que são necessários. O C.S. Lewis falava um negócio interessante. A frase dele. É inútil correr atrás do que não é eternamente útil. Vou ler de novo. É inútil, não tem valor correr atrás do que não é eternamente útil. Mas os frutos que você dá para Deus são eternamente úteis. Então vale a pena correr atrás deles? Vale a pena produzi-los? Vale a pena continuar dando eles? Sim. Vale a pena. Esses frutos que você dá para Deus, em Deus, alcançam as pessoas à nossa volta. Presta atenção nisso aqui, ó. Leva elas a refletirem, a mudarem. Ou seja, quando você dá fruto em Deus, você influencia pessoas que estão à sua volta. Quando você tem a postura de vir até a igreja, buscar uma ajuda, um aconselhamento, quando você é fiel, quando você pratica o princípio da comunhão, da oração, da perseverança, e são frutos, as pessoas estão olhando você, dando esses frutos. Você está influenciando as pessoas que estão te vendo, dando esses frutos. Os frutos que você produz em Deus edificam o corpo de Cristo, a igreja, e edifica você mesmo. Amém? Hebreus 12:1, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Tem gente te olhando, tem gente na sua casa te olhando, tem gente da sua família, tem gente dentro da igreja observando seu comportamento, suas condutas, seu proceder, sua perseverança. Nós temos ao nosso redor uma nuvem grande de testemunhas de todos os lados, olhando para nós, olhando os nossos frutos, se são sadios ou se são podres. Tem gente olhando para você, quando você dá um fruto ou deixa de dar. Tem gente olhando para você. Por causa disso, dessa tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que Deus está nos propondo neste mês de dezembro com essa série? A carreira da frutificação. Por causa dessa carreira, do desejo de Deus te ver tendo sucesso nessa carreira, que você tem que se desembaraçar de tudo. Deixar o pecado, resolver o passado, caminhar de maneira livre. Na verdade, correr, a Bíblia está falando, não é caminhar, correr. Porque esses frutos vão repercutir na sua vida de alguma forma. Fica em paz. Você não vai perder dando frutos para Deus e em Deus. Você só vai ganhar. Quem crê, diga amém. 1 Pedro 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, ou seja, dos de fora, dos descrentes, dos ímpios, para que naquilo que falam contra vós, observando-vos as vossas boas obras, ou seja, observando os vossos frutos, glorifique a Deus. Então, Jussara, quando alguém que está à sua volta tem contato com você, te vê dando fruto, saudáveis em Deus, essas pessoas glorificam a Deus, por causa da sua vida, do fruto da sua vida. Por isso que não podemos deixar de dar frutos, de perseverar na frutificação, porque esse negócio vai repercutir na nossa vida, nos que estão à sua volta. Pai, mãe, você que está aqui, não desista dos seus filhos, não. Continue dando frutos. Eles estão vendo, eles estão sendo alcançados, eles estão sendo atingidos por causa dos seus frutos. Fruto da perseverança, o fruto da oração, o fruto da intercessão. Estes frutos que você entrega para Deus vai atingir os seus filhos, os seus netos. Não deixe de dar o fruto, porque se você deixa de dar o fruto, você não vai colher o que Ele poderia te dar, te oferecer. A Bíblia que o ímpio lê é a nossa vida. Não sei quem disse isso, mas não lembro se eu notei, mas acho muito interessante essa frase. O ímpio não lê Bíblia. Quem está lá fora não lê Bíblia, claro que não. Se por de dentro aqui é difícil, imagina os de fora. Mas o ímpio, ele lê uma Bíblia. Qual que é essa Bíblia que ele lê? A nossa vida, o seu testemunho. Ele lê todos os dias, ele olha para você. E o seu testemunho, essa Bíblia que é você, mostrando, expressando a vida de Deus, pode ou o aproximar de Deus ou o afastar de Deus. Então eles estão lendo a nossa vida, o nosso testemunho. Então olha o tanto que é importante a gente ter essa consciência da repercussão dos frutos que nós produzimos sobre nós mesmos e sobre aqueles que estão à nossa volta. Não se esqueça disso. Continue dando fruto, continue frutificando. Você está sendo beneficiado, quem está à sua volta vai ser beneficiado. E mais, parou não. E tem mais, os frutos que damos para Deus nos garante recompensas. Falamos muito disso no mês de novembro. Então, além de você desfrutar do sabor do fruto na sua própria vida e os que estão à sua volta também desfrutarem, você está garantindo recompensas na glória. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Fica firme na frutificação, não se abala, continue dando mais fruto, cada dia mais. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho, ou seja, o vosso fruto não é vão, não é vão, não é vão. Não vai perder, não vai passar, não vai apodrecer. Fica tranquilo, vai voltar para você e vai atingir outras pessoas. A recompensa está sendo guardada, anotada. Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, ou retribuir a cada um segundo os seus frutos. Obras aqui são frutos. Então Deus está anotando lá tudo. Sua perseverança, Eibe, a oração que você faz, a leitura bíblica, a sua capacidade de perdoar, de suportar, a sua fidelidade.
Deus está notando tudo isso. Vai beneficiar você, vai beneficiar quem está à sua volta e está te garantindo recompensas. Não pare de frutificar. Muito pelo contrário, procure a cada dia frutificar mais. Mais uma consideração importante, estamos caminhando já para o final. O frutificar em Deus está diretamente relacionado à nossa disposição de morrer para nós mesmos. Quem quer morrer, diga amém. Quem quer morrer para si mesmo, diga amém. Amém. Essa é uma morte necessária. João 12, 24. Em verdade vos digo. Jesus que disse: se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, o que acontece com ele? Ele fica sozinho. Mas se morrer, ele produz muito fruto. Então, quer frutificar em Deus, quer frutificar para Deus, não pode esquecer esse princípio. Você tem que entender que é necessária essa disposição de morrer para nós mesmos. O que é morrer para mim mesmo? Tomar a minha cruz, abrir mão da minha vontade para fazer a de Deus. Quem foi o maior o maior exemplo de renúncia, de negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus? Quem foi o maior? Jesus. O que ele disse lá no Getsemane, antes de ser crucificado, alguns momentos? Qual foi a oração que ele fez, famosa, conhecida, ao Pai? O que ele falou? Se possível, afasta de mim este cálice. Naquele momento, o desejo dele não era de morrer. Ele falando como homem, não era o desejo dele de passar pela morte da cruz. Mas ele falou: se possível, Senhor, afasta de mim este cálice. Muda o plano aí. Mas, contudo, porém, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você tem que aprender a fazer esta oração todos os dias da sua vida. Porque o diabo tem um monte de propósitos para você. A sua carne está gritando aí dentro para você fazer um monte de coisa que ela quer que você faça. Mas o Espírito Santo está do outro lado também, falando, aconselhando, instruindo, sussurrando aos seus ouvidos, falando ao seu coração. E eu e você precisamos ter condições de falar: eu não quero a minha vontade, mas a de Deus. Não se esqueça também, a Bíblia fala que somente uma vontade é boa, perfeita e agradável. Qual que é? A de Deus. A nossa não é. A Bíblia fala que o nosso coração é o quê? Corrupto, enganoso, louco, irresponsável, tendente ao mal. Somente a vontade de Deus para você é que é boa, perfeita e agradável. Então não fique preocupado em entender a maneira de Deus agir. Não fique preocupado em entender o cenário que Deus está te colocando nele. Não fique preocupado com isso, simplesmente confie, abra mão da sua vontade ou daquilo que o diabo está te pedindo para fazer e faça a vontade de Deus. Você não se decepcionará. Os que confiam no Senhor jamais são confundidos, decepcionados, frustrados. O diabo está te pedindo para você deixar de ser fiel. Despreza a voz dele, desconsidera, repreenda, expulsa esse pensamento, esse sentimento e fala: eu vou continuar sendo fiel, que é a vontade de Deus. O diabo está jogando na sua mente para você trair sua esposa, trair seu marido, deixar sua casa, sua família, fazer uma loucura. Rejeita esse negócio na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Bata o pé e fala: eu sou filho de Deus, eu vou permanecer fiel, eu não vou ouvir o diabo, eu vou continuar firme. É isso, abra mão da sua vontade. O diabo está falando para você explodir, para você chutar o balde, para você desistir, para você meter o louco aí e fazer o que... Rejeita esse sentimento, esse pensamento maligno e fala: eu vou continuar firme na palavra, naquilo que Deus deseja de mim, naquilo que Deus espera de mim. Porque os que confiam no Senhor, os que obedecem ao Senhor, os que estão permanecendo nele, jamais são decepcionados, jamais são confundidos. Negar a mim mesmo, abrir mão da minha vontade. Que luta que você tem enfrentado nesses dias com a sua própria carne. Pregamos no reencontro. Quem foi no reencontro recebeu essa palavra lá. Quem não foi ainda vai receber.
E falamos que nós temos 3 inimigos principais, terríveis, os 3. Mas tem um deles que é o pior de todos. Quais são os 3 inimigos que nós temos? Primeiro, qual que é? Primeiro, diabo. É o nosso maior adversário. Segundo, o mundo, o sistema. E terceiro, nós mesmos. Nossa carne, nossa alma, que muitas vezes grita aí dentro, para que você deixe a vontade de Deus e faça a vontade do diabo. Mas a Bíblia diz que você é plenamente capaz de vencer estes 3 inimigos e permanecer firme no Senhor, frutificando, honrando a Deus, glorificando a Deus. Então, quer ver bons frutos em qualquer área da vida? Abra mão da sua vontade e viva de Deus. Um pastor disse algo muito interessante, e vou fechando aqui agora. As pessoas não têm muitos problemas na vida. Já viu? Eu estou cheio de problemas. Nossa, eu tenho problema em todas as áreas da minha vida estão complicadas. Não, as pessoas não têm muitos problemas. As pessoas têm um problema só, Vera, de fato, um só. Qual que é esse problema? Esse pastor diz. É o único só. É você pegar em todas as áreas da sua vida a sua vontade, anular ela e deixar a vontade de Deus se cumprir. Esse é o único problema que o ser humano enfrenta, de fato e de verdade. Esse pastor diz, eu concordo com ele. Então você não tem problema no seu casamento. O que está acontecendo, que você está vivendo talvez um inferno no seu casamento, é que você não está cumprindo a vontade de Deus para o matrimônio. É diferente. Você não tem problema na vida financeira. Minha vida financeira está um caos, complicado, eu não sei, a vida financeira é meu espinho na carne. Não. O único problema é que talvez você não esteja pegando os princípios da palavra, a verdade, e aplicando na sua vida financeira. Então você está vendo que o problema é um só. É quando a gente abre mão de obedecer à vontade de Deus para fazer a nossa. Aí é problema mesmo. É problema. Porque como eu já disse aqui, já pregamos muito sobre isso. Quem te criou, também criou junto com você, a criatura sublime, o manual para que essa máquina funcione. Quem sabe te fazer feliz, quem sabe te fazer realizado, te fazer prosperar, te fazer cumprir o propósito, é o Criador, é quem te criou. Se você tentar por outros meios, você vai se frustrar. Não tem como. Então, abrir mão da minha vontade para fazer a de Deus. Se você conseguir fazer isso, e isso é possível, nele você vai frutificar. Frutificar. Quer ser árvore frutífera? Diga amém. Quer cumprir a vontade de Deus produzindo muitos frutos? Diga amém. Considere tudo isso aqui, ó. Esteja ligado à videira, seja devidamente alimentado por ela, seja devidamente podado, aceite a poda quando ela vier, permaneça na videira, nunca pare de frutificar, frutifique onde Deus te plantou. Lembre-se, os frutos que damos em Deus sempre repercutem de alguma forma. Para frutificar tem que morrer, abrir mão da nossa vontade para fazer de Deus. E o fruto deve ser manifesto por completo, por completo. Domingo passado eu falei da lição da árvore, né? As 4 lições que a árvore nos ensina. E queria mencionar aqui novamente, para a gente orar. Toda árvore, ela sempre está procurando, buscando a luz. Toda árvore. Você não vê uma planta que corre da luz, corre do sol. Não, toda árvore está em busca da luz. Está procurando a luz. Você, como árvore de Deus, procure a luz cada dia mais. Se incline para a luz. Não se afaste, não desista, não se desanime. Não deixe a vida cristã no modo automático. Vamos levando. Não. Faça como as árvores. Busque a luz. Se incline para a luz. Lute pela luz. Outra lição: a árvore sempre está aprofundando as suas raízes no que pode sustentar ela. No caso da árvore, o solo. Mas nós, árvores de Deus, do ponto de vista espiritual, quem é a nossa força? Quem é a nossa fonte?
Quem nos sustenta dia após dia? Jesus, a videira verdadeira. Então aprofunde as suas raízes nele. Nele. Aprofunde as suas raízes nele. Cada dia mais. Outra lição tremenda da árvore: a árvore sempre está produzindo fruto. A árvore que não produz fruto não serve para nada. E a quarta lição da árvore: pense a longo prazo. As árvores são longevas, duradouras. Eu até falei daquelas oliveiras, né, que estão lá no Oriente Médio, são 16, né? Eles chamam de irmãs. Mais de 5.000 anos elas existem. E os estudiosos estão falando que elas podem chegar aos 6.000 anos, Carmita. Então olha o tanto que a árvore ela nos ensina, né? Já viu como às vezes a nossa cabeça está só aqui no hoje, no aqui, no agora? Não, sua cabeça tem que estar aqui, mas tem que estar também lá. Pensar nas coisas do alto. Pensa no amanhã, pensa no porvir, pensa no pós-morte. Pensa que a frutificação sua hoje vai te abençoar aqui hoje e também lá na glória. Então olha que tremendo, como as árvores nos ensinam, amém? Eu creio que Deus tem falado conosco nesses domingos. E eu creio que Deus quer uma coisa somente da gente: que nós possamos a cada dia mais produzir frutos para a glória dEle. Não aceite ser uma árvore estéril, não aceite. Não aceite ser uma árvore que só serve para cortar, não aceite. Não aceite ser uma árvore inútil, não. Deus te projetou para algo. Deus quer te capacitar para que você frutifique para Ele, para que você desfrute de tudo aquilo que o fruto tem para você, para aqueles que estão à sua volta e para você lá na glória. Amém?